Bom, o nosso segundo exercício é o seguinte. Eu peço para que determine e represente graficamente o domínio das seguintes funções, considerando x como variável real de entrada. Ótimo. No livro que eu passei para vocês na nossa aula ao vivo, ele deixa bem claro em que o x ele entra como se fosse numa espécie de uma máquina, né? E sai o y. Então, quando eu falar em x como variável de entrada, normalmente é o que a gente vai fazer. Utilizar o x como variável independente e definir um y para ele. Então, como eu falei nas aulas, existem algumas funções que eu não posso assumir qualquer valor de x, porque elas têm algumas restrições. Por exemplo, a nossa função da letra A, eu tenho que y é igual a raiz quadrada, né? Eu tenho o índice 2 dessa raiz, 3 menos x. Beleza. Qual é o meu problema da raiz quadrada? Meu problema da raiz quadrada é que ela não pode assumir valores negativos. Se eu pegar a nossa calculadora aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui na científica, e se eu tentar definir, olha só, vejam só, raiz quadrada, deixa eu apagar aqui, ó, menos 2, tá? Ó, menos 2. Se eu tentar definir a raiz quadrada de menos 2, estão vendo que deu uma entrada inválida. Por quê? A raiz quadrada, ela não assume, ela não consegue assumir valores negativos, tá certo? E agora, se eu tivesse, por exemplo, 0, o 0 aqui, né? E pedir a raiz de 0, será que existe? A raiz de 0 existe. Por quê? Qual é o valor de um número que eu multiplico por ele mesmo, que dê a raiz de 0? É o 0. Por exemplo, a raiz de 4 raiz é 2. Por quê? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dê 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Essa é a ideia da raiz. E agora, o problema da minha raiz quadrada, no caso, é que ela não assume valores negativos. Então, eu posso assumir qualquer valor aqui para x, desde que ele não torne essa raiz negativa. Veja que eu não estou falando, não posso assumir valores negativos para x. Eu posso assumir valores negativos para x dependendo do caso. O que eu não posso assumir são valores para x que subtraído com 3 dê negativo. Professora, eu não entendi nada do que você falou. Veja só, eu quero que o 3 menos x ele seja maior ou igual a 0, tá certo? Maior ou igual a 0. Vou apagar isso aqui, que ficou ruim. Então, eu quero que os valores aqui... Vou aumentar a letra. De 3 menos x... Vou aumentar a letra aqui. 3 menos x... ele seja maior ou igual a 0. Quando eu falo em um valor maior ou igual a 0, significa que eu estou falando que eu só quero valores positivos. O 0 pode assumir? O 0 pode. Só quero valores positivos. Como é que eu resolvo essa minha expressão? Eu tenho 3 menos x maior ou igual a 0, ou seja, eu só quero valores que tornem esse valor aqui positivo. Então, vamos resolver. Como é que a gente resolve isso? A gente, para começar a resolver, vai esquecer esse maior ou igual aí e vai colocar 0, como normalmente a gente faz para uma equação. Agora, a gente vai jogar a letra para um lado e o número para o outro. Igual a menos 3. Tudo bem, gente? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o quê? Eu tenho menos x com menos 3, eu vou multiplicar tudo por menos 1, tá certo? Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter x igual a 3. Ótimo. O que eu descobri? Eu descobri o meu valor limite para essa minha função. Só que ainda eu não sei se eu posso pegar o 3, se eu posso pegar acima de 3, se eu posso pegar abaixo do
3, eu não faço ideia que eu posso pegar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a análise sinal. Nós vamos fazer a análise sinal, tá? Vamos olhar essa minha função aqui original. Essa minha função é uma função de qual grau? Ela é do primeiro grau, porque o meu grau aqui do meu x é 1. Então, ela é do primeiro grau. Então, a nossa função do primeiro grau, ela é a x mais b. Então, eu vou ter aqui, ó, y é igual a x mais b. Beleza. Então, o que a gente vai definir aqui? Y é igual a x mais b. Dentro dessa função, eu tenho que encontrar, então, quem é o a e quem é o b. O a é sempre quem está com o meu valor de x. Quem está com o valor de x aqui, ó, é o menos 1. Menos 1 é o meu valor que está com x. E meu b? Meu b é sempre o valor que está sozinho. Então, meu b é 3. Vejam que eu não estou interessado na raiz, né? Por que eu não estou interessado na raiz? Porque eu já estou fazendo isso aqui, que já está me dizendo qual é a minha ideia de valores que eu posso assumir para essa função. Ótimo! E nós vimos também que se o meu a é positivo, eu vou ter uma reta... se o meu a é positivo, eu vou ter uma reta crescente. Agora, se meu a é negativo, eu vou ter uma reta decrescente. Então, a gente vai fazer isso. O nosso a é negativo, então a nossa reta ela vai ser decrescente, tá certo? Ela vai ser decrescente a minha reta. Então, ela começa da esquerda para a direita, ela decresce. Mas ela decresce em qual ponto? Qual é o ponto em que ela vai passar no meu eixo para eu definir por onde ela vai crescer ou decrescer? É o 3. Esse é o ponto, como eu falei para vocês, é o meu ponto limite. Então, eu tenho um gráfico de uma linha, de uma reta, que vai passar exatamente aqui, ó, no eixo X. Esse aqui é o meu eixo X. Que vai passar aqui no meu eixo X, exatamente em qual ponto? Exatamente no ponto 3. Ótimo! Agora eu vou definir o seguinte... Essa minha reta é decrescente. Então, vamos ver. Eu quero valores, eu estou interessado em determinar quais são os valores que quando eu assumo 3, quais são os meus valores em y, não é isso? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse um gráfico aqui, onde estaria passando meu eixo y? Mais ou menos aqui? Mais ou menos, né? Porque o meu 3 está aqui, eu teria aqui, ó, 2, 1 e 0. Então, estaria passando mais ou menos aqui. Ótimo, esse aqui é meu gráfico. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para cá do 3, para cima do 3, eu tenho valores para y o quê? Positivos ou negativos? Ah, professor, eu tenho valores positivos. Acima do 0, eu tenho valores positivos para y. Beleza, ótimo. E aqui, ó, a partir do 3, o 3 é minha referência. A partir do 3 para cá, eu tenho valores o que para y? Ah, professora, ó, aqui é meu 0. A partir do 3, eu tenho valores o quê? Tenho valores negativos aqui para o meu y, beleza? Então, aqui é minha região, eu vou falar que aqui é minha região negativa do meu gráfico, tá bem? E aqui é minha região positiva para o meu gráfico. Ótimo. Então, eu já tenho uma ideia do que eu preciso, não é? Esse gráfico aqui, y, ele é só para nos nortear. Ele, na verdade, a gente não desenha ele. Ele não é necessário. Para definir o meu domínio da minha imagem, eu não estou interessado em saber o que acontece com o meu y inicialmente, né? Para definir o meu domínio, eu estou interessado em saber o que acontece em x. Beleza. Agora falta a gente definir ainda o seguinte. O 3, ele pertence ou não pertence ao meu domínio? O 3, ele pertence ao meu domínio. Por que o 3 pertence ao meu domínio? Então, é bolinha fechada. Aqui. Por que o 3 pertence ao meu domínio? Porque, inicialmente,
nós falamos que a raiz ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, maior ou igual é bolinha fechada. Exatamente, professora, maior ou igual é bolinha fechada. Então, a minha bolinha vai ser fechada. Ótimo. Então, agora sim a gente vai definir o que a gente estava querendo inicialmente, né? Porque até então a gente só fez a análise do sinal. Então, eu quero o quê? Eu quero valores maiores ou iguais para essa função que zero, ou seja, eu quero meus valores positivos. E aonde estão meus valores positivos? Estão para a direita do 3 ou para a esquerda do 3? Exatamente para a esquerda, estão vendo? Ó, aqui o meu mais. Então, tá para a esquerda. Se ele está para a esquerda, eu quero esses valores aqui de referência. Então, qual é meu valor que eu inicio aqui? Qual é o meu valor de análise? Eu começo no meu ponto 3, porque o meu 3 é bolinha fechada, e vou para valores o que? Menores do que o 3. Olha que engraçado. Eu quero valores que sejam positivos para essa minha função aqui. A minha função é 3 menos x. E daí, de acordo com a nossa análise, nós definimos que valores acima do 3, isso aqui vai ser negativo. E valores abaixo do 3, isso aqui vai ser positivo. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Valores acima do 3 negativo, valores abaixo do 3 positivo. Vamos ver se é verdade? Vamos pegar aqui, então, ó, eu tenho 3 menos x. Vamos pegar um valor acima do 3, para a gente ver se dá negativo, um valor qualquer. Vamos pegar, por exemplo, 5. Então, eu vou ter 3 menos 5. Estou falando que o meu x vale 5, né? E 3 menos 5 vai dar o quê? Menos 2. Aí, ó, comprovamos que o que a gente queria definir. Então, se eu substituir o valor do x aqui, ó, como 5, eu vou ter um valor resultante de menos 2. E daí, quando eu ficar trabalhando com essa minha raiz aqui, eu vou ter raiz de menos 2. E raiz negativa eu não consigo trabalhar. Logo, isso aqui pra gente não é aceitável, não é isso? Agora, o que acontece então quando eu assumir, por exemplo, quando eu assumir o valor 3, o que vai acontecer com essa minha função? Teoricamente, quando eu assumir o valor 3, tem que ser zero. Então, vamos ver se dá mesmo? Ó, 3 menos 3 menos 3 é zero. Então, quando eu assumir o valor 3, a minha função vai dar zero. Raiz de zero. Raiz de zero pode? Raiz de zero pode. Raiz de zero é zero. Agora vamos pegar valor aqui à esquerda. Por exemplo, vou pegar o zero. Então vai ficar 3 menos 0, que é um valor à esquerda do 3. E 3 menos 0 dá 3. 3 é positivo? 3 é positivo, professora. Quanto que dá a raiz de 3? A raiz de 3 não dá um número exato, mas ela é uma raiz positiva. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73 por aí, né? Mas ela é positiva. Então, deu para entender, gente? Então, qual é o meu domínio aqui da minha função? O meu domínio, ó, vejam aqui na letra A. O meu domínio da minha função f é igual. Eu vou ter, começando no 3, eu vou começar no 3 e vou em sentido, vou em sentido a infinito. Vou em sentido a infinito, certo? Só que eu vou em sentido do mais ou menos infinito. Eu vou em sentido do menos infinito. Por que menos infinito, professora? Porque à esquerda do 3, eu estou decrescendo o meu número. Então, eu vou para o infinito negativo. Então, eu vou ter 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, tá certo? Então, eu vou ter do 3 até o menos infinito. Como que a gente representa isso aí em termos de intervalo? Lembrando que o infinito é sempre aberto.
nós iremos determinar o quê? Começa aberto aqui. Começa aberto. Aí, como que a gente lê? A gente lê sempre da esquerda para direita. Então, quem vem primeiro, o 3 ou o infinito? Primeiro é o infinito, da esquerda para a direita. Então, menos infinito, vou dar um espacinho aqui, porque não tem como eu determinar esse símbolo. Até o 3. O 3, bolinha fechada ou aberta? Bolinha fechada. Se é bolinha fechada, intervalo fechado. Vou desenhar aqui o meu infinito aqui. Meia boca, né, gente? Mas dá pra entender. Agora, vamos determinar agora a letra B. Vou tirar isso daqui. Vou colocar... Vou retirar aqui. Vou pôr na lista de exercícios de vocês. Exercício A. Aí eu vou recortar aqui também. Ótimo, tá certo? Esse aqui tá o nosso intervalo da letra A, tá bom? Agora a gente vai determinar a letra B. Bom, para a raiz é isso. A raiz não pode assumir valor negativo. Então, para a minha raiz, para a letra A, tá feito. Vamos apagar aqui, letra A tá feito. Agora vamos para a letra B. Não, vamos para a letra E. Vamos fazer a letra E primeiro. A letra E, eu tenho o seguinte. Y é igual a 1 sobre x mais 7. Beleza, professor, x mais 7. E aí, o que eu faço, né? Tem uma fração. E aí? Bom, da mesma forma que a raiz não pode assumir valor negativo, lembrando que não é o x que assume valor negativo, é a raiz toda que não pode assumir valor negativo. Da mesma forma que a raiz não pode assumir valor negativo, a minha fração não pode assumir valor zero no meu denominador. Como assim, professor? Imagina o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética. Eu tenho 2 balas para dividir para 2 pessoas. 2 balas para 2 pessoas, você vai me responder, obviamente, que eu vou ter uma bala para cada pessoa. Beleza, ótimo. Agora, e se eu tenho 0 balas para dividir para 2 pessoas? Posso ter? Claro, professor, eu posso ter. Às vezes eu não tenho bala nenhuma para dividir para nenhuma pessoa, então eu vou ter 0. Tranquilo, sem nenhum problema. Mas e se eu tiver, por exemplo, 2 balas para dividir para 0? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0? Vai ser 1? Vai ser 2? E aí, o que vai ser? Vai ser 0? Vai ser 1? Vai ser 2? Então, ó, eu tenho 2 balas para dividir para 0 pessoa. Ora, se eu tenho 0 pessoas, como que eu vou pegar essa bala e vai dar 0? Deu para entender? Eu tenho 2 balas para dividir para 0 pessoa. Como que some todas as minhas balas? Ou seja, como que dá 0? Não pode dar 0. Eu tenho 2, no mínimo que eu tenho que fazer é dividir essa em alguma quantidade. Se eu não tenho 0 para dividir, se eu tenho 0 pessoas para dividir, essas 2 balas ficam para quem? Quem fica com essas 2 balas? Eu não tenho para quem dar. Então, da mesma forma que 2 dividido por 0 não pode dar 1. Não pode dar 1. Dá 1 para quem? Também 2 dividido por 0 também não pode dar 2. Dá 2 para quem? Muito menos 0. 2 é 2. 2 dividido por 0, eu não tenho ninguém para dividir. Então, isso na matemática a gente fala que é uma indeterminação. Por que é uma indeterminação? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente não pode definir se vai ser 0, 1, 2, menos 1. Então, eu não posso assumir numa fração a única coisa que eu não posso assumir. Eu posso assumir qualquer valor numa fração. Mas a única coisa que eu não posso assumir é que o meu denominador seja 0. Que o meu denominador da minha fração
seja igual a zero. Portanto, dessa minha fração aqui, que eu tenho y é igual a 1 sobre x mais 7, eu não posso deixar que o x mais 7, tá, seja igual a zero. Então, não posso deixar que isso aconteça. Se eu não posso deixar que ele seja igual a zero, eu tenho que definir que ele seja diferente de zero. Concordam comigo? Então, eu posso assumir qualquer valor de solução para essa minha função, desde que o meu x ali não se torne zero, tá certo? Então, o que a gente vai definir? O que a gente quer encontrar? Nós queremos encontrar um valor que essa minha função não fica zero ali no denominador. Então, primeiro que a gente vai fazer é o quê? Igualar isso aqui a zero. Igual a zero, como a gente fez o exemplo anterior. Tá bom? Então, quando eu igualo isso a zero, eu estou fazendo o quê? Encontrando qual é o valor que essa minha função vira zero, tá? Então, vamos resolver letra para um lado e número para o outro. Vamos jogar o 7 para o lado de cá. Então, eu tenho que x é igual a 7. O que eu quero dizer com isso? Esse é o meu valor, quando eu igualo a minha função a zero, que é o que eu quero determinar, eu estou encontrando um negócio chamado zero da função. Ele se chama zero da função por quê? Porque o meu zero da função, ele descobre exatamente o valor de x, qualquer um que eu possa assumir, que quando eu substituo na minha função, ele vai me dar um valor zero. Olha só o que eu estou falando. Eu tenho x igual a menos 7, certo? Eu tenho que minha função é x mais 7. Se eu pegar o meu x valendo menos 7, eu vou ter menos 7 mais 7, portanto, é igual a zero. É esse o sentido do zero da função, ó. Quando eu pego menos 7 aqui como solução e substituo aqui na minha função, eu vou ter menos 7 mais 7 igual a zero. Por isso que ele se chama zero da função. Quando eu pego esse valor e substituo aqui, ele vai dar zero no meu denominador. E dando zero no meu denominador, eu vou ter 1 dividido por zero. Aí eu tenho um problema, né? Então, a minha função, ela vai ser o quê? Eu posso assumir, eu vou entender o seguinte, eu posso assumir qualquer valor para essa função, desde que esse valor de x não vire isso tudo aqui zero. Então, qual é o meu domínio? O meu domínio pode ser qualquer valor. Então, eu vou falar que o meu domínio da minha função pode ser qualquer valor. Ou seja, eu vou falar, quando eu pensar e falar logicamente, ele pode ser qualquer valor. Lembrando que na nossa primeira aula a gente falou um pouquinho sobre intervalo numérico. Se ele pode ser qualquer valor, então ele pode ser real. Ele pode ser qualquer número real. Menos qual número? Menos o menos 7. Eu posso ter qualquer valor como solução, tá? Da minha função aqui, menos o valor menos 7. Então, se eu estiver aqui num intervalo numérico, graficamente falando, eu tenho uma reta. Eu posso assumir aqui qualquer valor, lembrando aqui que eu vou marcar o ponto 7, igual eu fiz aqui, fiz na letra A, vou marcar aqui o ponto menos 7, perdão. Então, eu posso assumir qualquer valor menos esse 7 aqui. Bom, já que eu não posso assumir ele vai ser para mim uma bolinha vazia, certo? Eu não posso assumir ele como solução, então ele vai ser para mim uma bolinha vazia, tá? Então aqui eu vou colocar aqui uma bolinha vazia, tá? Então ele pode ser qualquer valor numérico, tá? Aqui é em termos de intervalo que eu estou definindo. Ele pode ser qualquer valor numérico menos aquele valor menos 7.
Porque se eu tiver aquele valor menos 7, posso ter tanto valor para cá, quanto valor para cá. Se eu tiver aquele valor ali menos 7, eu vou transformar isso aqui em uma coisa negativa. Professor, agora você não fez aquela reta, eu posso fazer, ó. Lembrando aqui, ó, que o meu A é 1 e o meu B é 7. Se meu A é 1, a minha reta vai ser crescente. Ela vai ser crescente, essa minha reta aqui. Como ela vai ser crescente, como que vai ficar aqui o meu intervalo? Ó, crescente, aqui eu tenho valores positivos. Aqui eu tenho valores positivos. Por que positivos? Porque estão acima do x. Aqui, lembrando que esses valores aqui, eu olho o valor, o que me determina esse valor de positivo ou negativo é o valor do y. Mas basta eu olhar o seguinte, acima do x positivo, abaixo do x negativo. Então, aqui eu tenho valores negativos, aqui eu tenho valores positivos. Essa minha função pode assumir qualquer valor dentro aqui do meu intervalo numérico, menos o valor 7, tá bem? Então, aqui, ó, o meu resultado, meu domínio de f é real, pode ser qualquer valor real, menos o valor menos 7, tá bom? Tá certo? Agora, aqui é menos 7, vou colocar aqui, menos o valor menos 7. Beleza. Vou colocar aqui na lista de exercícios de vocês. Beleza. Ótimo, mais uma a gente já terminou, certo? Agora, vamos definir o seguinte. Imagina que eu tenho uma função. Agora, um outro exemplo bem rapidinho, tá? Pra gente fechar pro vídeo não ficar muito grande. Imagina que eu tenho uma função aqui que ela é definida assim, ó. Eu tenho 2 dividido por x menos 2. Então, novamente, ó, é uma função quociente, aonde eu não posso assumir isso aqui igual a zero. Então, eu vou falar que x menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, agora, eu igualo isso aqui a zero. Vou fazer sempre da mesma forma? Sempre da mesma forma. Igualo isso aqui a zero para descobrir meu zero, né? Redundância. Jogo letra para um lado e número para o outro. Então, eu descubro que o meu valor que eu não posso assumir é o valor quando x é igual a 2. Ótimo. Vamos verificar? Eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por 2 menos 2. E 2 menos 2 dá 0. Teria 2 dividido por 0. Não posso. Então, qual é o meu domínio? O domínio da minha função. O domínio da minha função f é todos os reais, eu posso assumir qualquer valor, menos o valor o quê? Menos o valor 2. Esse valor aqui eu não posso assumir na minha função. Se eu for representar graficamente, preciso representar nesse caso? Não, nesse caso eu não preciso, mas vamos representar, né? Aqui minha reta é crescente, ela é para cima, minha reta, porque meu A aqui vale 1. Eu vou ter bolinha aberta ou fechada? Bolinha aberta, porque o meu valor 2 não pertence ao meu domínio. Então, eu vou ter bolinha aberta aqui embaixo, no ponto 2. Esse é o meu zero. Então, é o meu ponto 2. Aqui eu vou ter valor positivo acima do eixo x. E aqui eu vou ter valor negativo.
abaixo do eixo X. Graficamente falando, eu vou ter isso aqui, ó. Eu posso assumir qualquer valor daqui para lá, e eu posso assumir qualquer valor daqui para lá, menos o próprio ponto 2. Tá certo, gente?